Bom dia, gente. Beleza? Bom, na semana passada a gente começou a falar sobre regência, vocês devem se lembrar, e eu comentei com vocês que regência é um assunto para o qual a gente tem que chamar a atenção de alguns verbos, né? Na semana passada, na aula interativa, eu chamei a atenção de alguns verbos com vocês, né? E comentei que havia alguns outros sobre os quais a gente tem que comentar também. Vou usar esse vídeo para a gente terminar essa parte referente a esses verbos particulares que merecem nossa atenção. E na nossa aula interativa dessa semana, a gente faz exercícios referentes a esse assunto, tá? Então é o seguinte, vocês devem se lembrar que a gente falou do verbo assistir, do verbo aspirar, né? Eu queria chamar a atenção aqui de vocês para esse parzinho de verbos, que é o lembrar e o esquecer. O que acontece com esses verbos? Se a gente for ao dicionário, a gente vai descobrir que esses verbos aparecem lá duas vezes. Vou pegar o caso do verbo lembrar aqui, mas o que a gente comentar para o verbo lembrar vale também para o verbo esquecer, tá? Então, você vai lá ao dicionário, você vai encontrar o verbo lembrar e logo abaixo dele vai estar o verbo lembrar-se. Professor, tá, mas qual que é a diferença entre eles? Do ponto de vista de significado, quase nenhum, né? A diferença está muito mais ligada à questão da estrutura. Qual que é o ponto? Se o verbo lembrar não vier com esse pronome reflexivo, ele apresenta regência nula. Já se ele vier com a sua forma reflexiva, né, lembrar-se, eu me lembrei, ele deve reger a preposição de. Então vamos pegar um exemplo para a gente entender qual que é o problema aqui. Então se eu digo assim, ah, ele não lembra nem do próprio nome. Né? Isso acontece com alguma frequência, né? Depende da intensidade do rolê. Então, quando ele fala, ele não lembra nem do próprio nome. Olha bem, a pessoa usou aqui o verbo lembrar e ela colocou, quem lembra, lembra de algo. Olha aqui esse do. Do nada mais é do que a preposição de, mais o artigo o. Porém, ela usou o verbo nesta forma aqui, ó, na forma não pronominal. Então, do ponto de vista gramatical, essa frase está errada. E eu tenho duas maneiras de corrigir essa frase. Ou eu fico com os dois, pronome mais preposição, ou eu fico sem nenhum dos dois. Né? Então eu poderia ter dito, ele não lembra nem o próprio nome. Percebam que eu tirei a preposição de, né? Fiquei só com o artigo. Ou eu poderia ter dito, ele não se lembra. Ó, usei o pronome reflexivo, consequentemente, uso a preposição também, nem do próprio nome, tá certo? A mesma coisa vale para o verbo esquecer. Então eu posso dizer assim, ele se esqueceu do meu aniversário ou ele esqueceu o meu aniversário, tá certo? De boas? Outro verbo que merece um cuidado, e esse daqui eu queria que a gente tivesse bastante cuidado mesmo, que é o verbo implicar. Qual que é o problema referente a este verbo? O problema é o seguinte, o verbo implicar, ele pode ter dois significados, né? Ele pode ter o significado de deixar alguém com raiva, né? Ou encasquetar com alguém, né? No sentido de provocar alguém, né? Então aí é implicar com. Então a regência tem que ser essa. Ah, ele sempre implica com as coisas que eu falo, né? Ele sempre tem alguma crítica a fazer. Então ele sempre rege a preposição com. Esse não é o nosso problema, esse é um caso que a gente usa segundo a norma culta da língua. O nosso problema está no verbo implicar quando ele tem um sentido um pouquinho mais formal, muito bom, por exemplo, para ser usado em redação, que é o verbo implicar no sentido de ter como consequência. Né? Quando o verbo implicar tem esse sentido, é muito comum a gente usar a regência em. Mas o que a gramática vai dizer? Está errado. Quando o verbo implicar
tem esse sentido de ter como consequência a regência. Vou colocar aqui, ó, essa está incorreta. Ela deve reger nada, deve ter regência nula. Essa é a regência correta. E tomem muito cuidado, porque quando vocês usam o verbo implicar em redação, geralmente a gente usa com esse em e dá uma ideia, inclusive de formalidade, mas tá, do ponto de vista gramatical está errado, né? Então vamos pegar um exemplo. Se eu digo assim, ó, investir em programas sociais implica, ó, como que a gente falaria, implica em redução da desigualdade. Certo? Olha que interessante, essa frase não parece que está errada, né? A gente acha que, inclusive, nossa, ficou muito bacana de usar em redação e tal. Mas veja, o verbo implicar, quando tem o sentido de ter como consequência, ele não rege nenhuma preposição, né? Então, investir em programas sociais implica redução da desigualdade, tá certo? Esse é um caso que interessa muito para a gente vai fazer exercícios da aula interativa referentes a esse problema, tá bom? Outro caso que interessa muito para a gente, que é o verbo pagar e o verbo perdoar. Qual que é o problema de regência ligado a ambos os verbos? É o seguinte, tanto o verbo pagar quanto perdoar, eles podem trazer como complemento a coisa que foi paga, a coisa que foi perdoada, né? A coisa que foi paga, por exemplo, o boleto, a dívida, né? Ou eles podem trazer como complemento o beneficiário. Isso quer dizer, a pessoa a quem eu paguei ou a pessoa a quem eu dei o meu perdão, né? Qual que é a diferença? A diferença é que se eu trouxer a coisa que foi paga, a regência é nula. Se eu trouxer o beneficiário, deve reger a preposição a. E aí vamos pegar um exemplo, então. Se eu digo assim, ó, eu paguei o boleto. Vou colocar assim, ó, eu paguei o boleto, né? Ou eu paguei ao colégio. Porque se eu disser eu paguei o colégio, eu vou estar subentendendo que eu comprei um colégio. Concordam? Então, para dar a ideia de que o colégio é, na verdade, quem recebeu o pagamento, eu devo reger a preposição a. Beleza? Qual é um problema importante para a gente aqui? Um problema importante seria se eu tivesse não uma palavra masculina, como no caso de boleto ou no caso de colégio, mas se eu tivesse uma palavra feminina. Se eu tivesse, por exemplo, eu paguei a mensalidade. Veja, a mensalidade é a coisa que eu paguei, né? Portanto, é só o artigo que está acontecendo aqui. Por quê? Porque neste caso, o verbo pagar tem regência nula. Se eu tivesse colocado, eu já paguei a escola. Se a escola é o beneficiário do pagamento, ou seja, quem recebeu o meu pagamento, então eu devo reger a preposição a. Acontece que esse a vai se juntar com o a, que era o artigo de escola, e vai acontecer esse caso de crase, né? Então esse é um caso muito, muito importante para a gente. A mesma coisa aconteceria se eu tivesse o verbo perdoar, né? Então o verbo perdoar também, eu posso perdoar um pecado ou perdoar a um pecador, né? O pecador é o beneficiário, tranquilo? E por último, o último verbo que eu quero comentar aqui com vocês, que é o verbo preferir. Como que nós construímos, geralmente, frases com o verbo preferir? A gente constrói assim, ó. Eu prefiro mais Coca do que Pepsi. Né? Geralmente, na nossa fala cotidiana e tal, a gente constrói frases assim. Bom, essa frase tem dois problemas. Quais são esses dois problemas? O primeiro é o uso desse mais aqui. Porque isso daqui é um caso de pleonasmo. É um caso de redundância. Por quê? Porque preferir significa gostar mais. Então, preferir mais é um caso de redundância, né? Então, o mais
geralmente não, nunca, na norma culta da língua, aparece junto com o verbo preferir. Ele pode aparecer junto com o verbo gostar, né? Eu gosto mais de coca, beleza. Agora, com preferir, não, porque essa ideia do mais já está contida nele, né? E o outro problema é esse referente à regência. Qual que é o ponto aqui? O ponto é o seguinte, fazer uma setinha aqui, ó. Do jeito que nós construímos, a gente construiu assim, ó. Eu prefiro algo, que é coca, do que algo, né? O jeitinho que eu construí aqui, ó, o esqueleto da construção foi esse. Mas a gramática vai dizer, tá errado. O verbo preferir, ele deve ser construído da seguinte maneira: eu prefiro algo a algo, né? Então, como é que eu corrijo essa frase? Eu diria: eu prefiro Coca a Pepsi. Ah, professor, vai ter que ter crase nesse caso de Pepsi aqui? Veja, poderia, mas olha que interessante. Tinha artigo aqui na minha frase original? Não. Então a preposição ficou sozinha aqui também. Beleza? Bom, considerando que na aula passada a gente não fez exercícios do Forms, nessa semana, 2 exercícios do Forms sobre os quais eu quero comentar na aula interativa, tá? Esses exercícios dizem respeito tanto à aula da semana passada quanto dessa semana, tá bom? Um beijo, meninos. Até a aula interativa.